Fala galerinha, como é que vai essa força? Isso! Começar mais uma aulitia? Matemática matemática viva, trigonometria num triângulo retângulo. Então solta o som, DJ! Paradise, that's all she was now. Pimples Paradise. Every mean got to go to. Vai lá, vamos fazer uma onda, ó, coração. Every mean got to go to fit. O pulso ainda pulsa. Suque. Valeu, galera. Finalzinho a gente curte mais um pouquinho. Valeu? Vamos dar um pause aqui. Então vamos tocar o barquinho. Trigonometria num triângulo retângulo, tá certo? Então, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que... figura geométrica formada por três lados. Triângulo. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus, não é 90, é 90 graus. E dois ângulos agudos menores do que 90 graus, tá certo? Esse triângulo aqui é um triângulo clássico, esse triângulo retângulo, beleza? Área do triângulo retângulo. Para calcular a área de um triângulo retângulo, utiliza a seguinte expressão. Base, que é esse cara aqui, vezes a altura, divididos por 2. Não tem segredo. Lembrando que a unidade é metro quadrado. Essa é a unidade no sistema internacional, tá certo? Importante você conhecer a unidade e, mais do que isso, saber fazer as mudanças de unidade, tá certo? Perímetro do triângulo retângulo. Perímetro de uma figura geométrica corresponde à soma de todos os lados. Ela é calculada pela seguinte fórmula. Como o triângulo tem três lados, a gente calcula o perímetro do triângulo retângulo, ou de qualquer triângulo, fazendo a soma dos seus lados. Concorda que aqui, galera, a gente tem aqui L mais L mais L, tá certo? 3 vezes L só vai valer se seu triângulo for equilátero. Por quê? Se o seu triângulo for do tipo isósceles, ele tem dois lados igual e um lado diferente. Opa, colocar um C. E um lado diferente, que eu posso chamar de C, tá certo? Se for um triângulo escaleno, por exemplo, vão ter três lados iguais. Então essa continha aqui de 3 vezes L só vale se seu triângulo for equilátero. Tá legal? A trigonometria num triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o ângulo reto está aqui, tá certo? E esse cara, o A, o C e o B tem nome especial, tá? O A a gente chama de cateto, o B a gente chama de cateto e o C a gente chama de hipotenusa. Isso é muito importante porque quando você estiver trabalhando com seno, cosseno e tangente, você vai estar trabalhando com essas medidas aí de catetos e hipotenusa, tá? Então veja só, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, é conhecido como hipotenusa. Os outros lados são os catetos. Eles vão receber mais um nome de cateto oposto e cateto adjacente. Como, teacher? Só um minutinho que eu vou contar para vocês. Vão receber desse jeito aqui. Se eu estiver usando, por exemplo, esse ângulo de 30 graus, meu cateto oposto a 30 graus vai ser esse cara na vertical. E o cateto adjacente vai ser o cara na horizontal. Olha só, lembra lá que a teacher, a professora pedia para você desenhar alguma coisa quando você estava no ensino fundamental? E daí você pegava o seu lápis colorido, aquilo que sua mãe tinha gastado uma fortuna, né, para você, e daí montava, fazia aquele desenho lindo. Maravilha? Então, para recordar é viver.
Composição do triângulo retângulo. Catetos são os lados do triângulo que formam um ângulo reto. São classificados em cateto adjacente, aquilo que a gente já conversou, e cateto oposto. Ele pode variar, o oposto pode ser o adjacente e o adjacente pode ser o oposto no mesmo triângulo, tá certo? E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Ela não pode mudar num triângulo reto, ela sempre vai ser oposta àquele ângulo reto lá. Sendo considerado o maior lado. Por que ele é considerado, né, o maior lado? Porque a soma dos ângulos internos é 180. Não haverá mais nenhum lado igual a 90. Portanto, vai ser menor que 90, o lado vai ser também menor do que o nosso lado, cujo ângulo é 90 graus. Tá legal? Então aqui mais um desenho expressando esse triângulo retângulo lá. Tá? Agora, como que a gente faz o procedimento para resolver problema num triângulo retângulo? Você já deve ter ouvido falar do Teorema de Pitágoras, mas não desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Escuta só. Η πλατεία των ποδιών ενός τριγώνου είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας του. O que é isso, galera? Nada mais é do que o Teorema de Pitágoras dito em grego, né? Pela moça lá do Google Tradutor. Mais uma vez. Η πλατεία των ποδιών ενός τριγώνου είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας του. Beleza, galera? Então você ouviu aquilo? Caceta. Você ouviu aquilo do seu professor lá em matemática e falou, meu Deus, isso aí é grego. Nada, pessoal. Ele era grego, sim. É o nosso querido Pitágoras, nascido em 571 a.C. e falecido em 497 a.C. O quadrado dos catetos de um triângulo é igual ao quadrado de sua hipotenusa. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês que é bem simples de entender. Se você tem um triângulo retângulo, certo? Se você desenhar um quadrado com os lados desse triângulo, Pitágoras descobriu que a área desse quadrado, certo? É igual à soma desses dois quadrados aqui, só isso. Então eu pego esse, coloco aqui, pego esse, coloco aqui, dá perfeito, tá? Então relação trigonométrica de um triângulo retângulo, além de você ter o Teorema de Pitágoras para resolver problemas usando triângulo retângulo, você tem as relações trigonométricas. Qual é a diferença? Desculpa, o Pitágoras não relaciona, o Teorema de Pitágoras não relaciona ângulos, apenas lados. Aqui nós vamos relacionar lados e ângulos, beleza? Então o que é o seno? Seno é uma regra trigonométrica que vai te dar o cateto oposto pela hipotenusa, tá certo? Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E por último a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui, galera, a gente não vai entrar no mérito ainda, tá? De como a gente obtém essas informações. Só que perceba que a nossa reta seno é reta vertical, reta cosseno horizontal e a tangente é aquela formada pelo prolongamento. Beleza? Então tenha em mente isso aqui, ó, seno, cateto oposto pela hip, cosseno, cateto ad pela hip e tangente, é o hip de hipotenusa, tá? Tangente cateto op pelo cateto ad. Beleza? Tá aí, com isso a gente resolve. Agora tem as tabelinhas, né? Os valores para esses ângulos. É claro que você não vai precisar saber quanto que é o seno de 12, por exemplo, né? Beleza? Nem quanto que é o seno de 15. Agora, os ângulos notáveis que são 30, 45 e 60 graus, esses vocês vão precisar saber sim, tá certo? Então, veja só. Nós temos uma musiquinha que nós vamos cantarolar. No 3, ó. A tabela... Não era assim, inventei na hora. Então, olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de 2 menos do 1. Você vai montar lá, assim, seno, cosseno, 30, 45, 60, tá? Então, vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de 2 menos do 1.
Se você perceber bem, vocês vão ver que os valores eles se igualam conforme o que a gente chama de complemento do ângulo, formar 90 graus, tá? A tangente é outra musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Eu não vou focar muito nisso, porque você vai fazer os exercícios e vai acabar tendo isso em mente. Vamos lá? Vamos começar a exercitar esse bichão aí? Exercícios de fixação. Vamos nessa. Calma lá, deixa eu tomar um golite. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas x e y indicadas. Então vamos lá. Ele me deu hipotenusa e disse que o seno de 65 vale 0,91. Então, 0,91 é cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa. Então, x matei. X é igual a 9 vezes 0,91. Tá? E y? Vou usar agora cosseno. Cosseno de 65. Tá? 0,42. Então vai ficar 0,42 é cateto adjacente, né? Quem é o cateto adjacente a 65? É o y, sobre a hipotenusa, que é 9. Portanto, o y é igual a 9 vezes 0,42. Então, eu usei aquela relação cateto por hipotenusa para resolver o problema. Opa! Vamos ver aqui como que ficou? Vamos ver aqui como que ficou. Calculadora lá, só para a gente não perder tempo, né? Então, 9 vezes 0,91. Então, o meu x é igual a 8,19, não pode ser maior do que esse, tá? E aqui eu tenho o meu y, 9 vezes 0,42, igual a 3,78. Então, 3,78. Tinha essa flechinha indicando que tinha mais um espaço para a gente. Cara, eu derrubei água aqui embaixo. Ainda bem que não caiu nada importante. Vamos lá, então? É isso, acabou o problema, sem mais para esse. Vamos lá. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, eu tenho aqui. 30 graus. Rampa, 36 metros. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente, então ele quer saber o cateto oposto e me dá a hipotenusa, seno. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que eu vou chamar de H, sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, ou meio. H vezes 30. Multiplica cruzado, H igual a... Opa, é 36. H é 36 divididos por 2, 18 metros. Tá aí, galera. 18 metros. Muito tranquilo essa aí, né? Beleza? É só praticar que vocês vão ver que não tem problema em fazer isso. Vamos lá. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid, na Espanha, tá? A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo, de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Caiu no Enem, então atenção, hein? Opa, tá o Zenem aqui? Tá o Zenem aqui? Ô, Zenem! Como é que você vai? Professor, mas essa aula aqui é matemática viva, não é matemática pro Enem? Sim, mas é importante também, né? Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa a avenida do espaço de área da base. Vou precisar da figura aqui, tá? Não tem a figura aqui, então vamos lá. Primeiro, ele disse que isso aqui vale 114, não é? Então eu vou desenhar um triângulo assim, ó. Isso aqui vale 114. E o ângulo com a vertical vale 15 graus. Então eu vou descobrir isso aqui, porque a partir dessa base, como é uma base quadrada, né? Olha lá. Ele fala aqui, é base quadrada. Então descobri do lado, eu descubro a área. Beleza? Então esse é o meu triângulo lá. Tranquilite, né? Então aqui, aqui 114, aqui 15, aqui 15 graus. Para considerar 15 graus igual a tangente de 15 graus. Então tá, fechou. Então tangente de 15 graus é igual a 0,26. Então vamos ficar
0,26, que é tangente, é cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto é o lado, adjacente é 114. Então, esse lado vale 114 vezes ponto 26. 29. Lado igual a 29,64. Tá certo? A área vai ser 29 vezes 29,64, que dá a área da base 878 metros quadrados, aproximadamente. Então, aqui, maior que 700. Tranquilo, né? Professor, você não falou de prisma, não falou de nada. Mas aqui é só prestar atenção que ele fala que a base ela é quadrada. Então, eu descubro isso aqui e multiplico por 4. Multiplico por 4, não. Elevo ao quadrado, desculpa, para encontrar a área. Tranquilício, né? Maior que 70. Maravilha. Tá aí, galera, introdução à trigonometria, tá? Isso aqui não é tudo, nós vamos ainda trabalhar com bastante coisa na trigonometria, beleza? Essa aula foi só trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, Pitágoras, estrevagos, dendetruga, dendetuidatru, beleza? Não se preocupe que haverão mais aulas de matemática viva focada na trigonometria, tá certo? Então, fiquem com Deus, mais uma aulite aí que a gente domina. E vamos curtir o som, né? Um beijo! Eu molhei tudo aqui, hein, galera? Vamos brigar comigo, eu acho. Um abraço! Isso!